Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar com Deus e para ouvir o que Ele tem para falar conosco nesta noite. Eu estava procurando a palavra de... Aleluia, Deus. Todos já encontraram? Glória a Deus. Só um versículo, só o 41. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Senhor, nesta noite, Pai, queremos ouvir, Pai, tu falar conosco, Pai, com a tua palavra, Pai. Porque esta palavra, este livro aberto, é a tua boca falando conosco. Que neste momento não seja eu, mas seja o teu Espírito que esteja administrando essa palavra. Amém. Aleluia, Deus. Quando nós lemos, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Quando nós lemos esse versículo assim, diz assim mesmo, é um versículo apavorante, né? Porque aqui é uma palavra que diz: apartai-vos de mim. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele não preparou o inferno para o ser humano, para nós. Ele preparou o inferno para o diabo e os anjos, e os seus anjos, os que acompanham o Satanás. Deus, Ele preparou para nós o melhor. Ele preparou o jardim do Éden. Ali, aquele jardim tinha tudo. Então, esse jardim foi feito antes do homem nascer. Antes de Deus fazer o homem, ali no jardim tinha tudo de bom. Tudo que você queria, você tinha naquele jardim. Então Deus viu que aquele jardim precisava de alguém. Então, para tomar conta, para semear, para cuidar, então Deus fez o homem, que foi Adão. E ali Adão teve o privilégio de participar daquelas maravilhas. Aonde era o lugar para que nós poderíamos morar junto com Adão, porque no tempo de Adão é o lugar que a gente poderia morar. E então Jesus, Deus, ele fez algo melhor, que foi o jardim para nós vivermos. Mas acontece que o inimigo, o Satanás, fez o homem cair em tentação. Usou a mulher de Adão, a qual Deus tinha dado como companheira para Adão, para que ela viesse para comer do fruto que Deus tinha proibido. E ali entrou o pecado no mundo. E por causa do pecado, nós estamos pagando preço hoje, por causa do pecado de Adão e Eva. E então ali foi apartado daquele jardim. E nós passamos hoje o que nós estamos vendo. Essa dificuldade, esta luta, mas não era isso que Deus queria para cada um de nós. Então foi por causa do pecado que aconteceu tudo isso. Mas será que nós podemos um dia morar neste lugar? Podemos sim. Porque nós somos um escolhido, nós fomos chamados por Deus para fazer a sua obra. Nós fomos chamados por Deus para fazer a sua vontade. Nós fomos chamados por Deus para pregar o amor. Deus nos chamou para nos fazer discípulos. Ele nos chamou pelo nome de cada um de nós. Aleluia! Então, lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós. Então, nosso Deus nos ama tanto
que ele deu o seu filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, pelo seu grande amor que ele tem. Mas acontece que o homem, pela sua desobediência, procura sempre se afastar de Deus. O homem que está se afastando de Deus, não é Deus que está se afastando do homem. Pela desobediência. O que é que nós estamos vendo na nossa vida hoje em dia? Porque nós já estamos no tempo do Apocalipse. Então aqui nós temos que prestar atenção. O que é que nós estamos fazendo? Será que o que nós estamos fazendo, nós estamos agradando a Deus? Porque se lá em João capítulo 3, 16 diz que Deus criou, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós, será que nós estamos com esse grande amor? Será que nós teremos coragem de dar um filho para morrer em seu lugar? Pela humanidade? Jamais não faria isso, mas Deus, Ele fez isso por nós. Aleluia! Lá em Romanos capítulo 3, 23 e 24, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, mas isso não quer dizer que nós não podemos herdar o céu. Quando você recebe um chamado para fazer uma obra para o Senhor, você tem que vir com amor. Porque quando Deus ele escolheu seus discípulos, Ele foi chamando de um por um pelo nome para fazer a sua obra. Então, cada um de nós temos um chamado. Aleluia! Temos um chamado. Mas por que, irmã Ivete, que você está falando isso? Porque nós estamos vendo que o amor de muitos está esfriando. Aleluia! Muitos estão se perdendo pelo caminho. Muitos não querem mais caminhar para a casa do Senhor. Muitos estão procurando os divertimentos lá de fora. Muitos estão com sua frieza espiritual e estão deixando de buscar a presença de Deus. Qual é a base da igreja? É o que nós estamos estudando nesta lição. A base da igreja é a oração. Se nós não tivermos em oração, como é que vai dar crescimento na igreja? Como é que nós vamos fazer para administrar a palavra? Como é que nós vamos lá fora buscar aqueles que estão se perdendo lá fora? Porque é o que o Senhor tem falado conosco. Ele não nos chamou para ficarmos sentados acomodados no banco. Ele não nos chamou para ficarmos acomodados na nossa casa. Não, eu não vou para a igreja, eu só vou domingo. Eu sou crente domingueira. Eu já fui crente domingueira. Eu estou falando isso que eu já fui crente domingueira. Eu só ia para a igreja no domingo. No domingo eu botava minha melhor roupa, meu melhor sapato, aí eu ia para a igreja. Mas não é isso que Deus quer. Aleluia! Muitas vezes eu era chamada para fazer um trabalho na igreja e eu me recusava. Não. Ainda disse assim, para que eu vou fazer trabalho na igreja e não ganho nada? Mas você sabe para quem é que você está trabalhando? Você está trabalhando para o mestre dos mestres, patrão de todos. Jesus é o nosso patrão. É para Ele que nós pedimos socorro. É para Ele que nós pedimos porta de emprego. É para Ele que nós pedimos a nossa salvação. Senhor, tem misericórdia. Salva minha família. Salva meus filhos. É isso que nós temos pedido para o Senhor. Por que é que você tem coragem de pedir para o Senhor e não tem coragem de trabalhar para Ele? E quando você pede, por mais que nós não sejamos merecedores, mas Ele dá. Ele dá. Ele não deixa de maneira nenhuma você ficar sem receber a sua bênção. Muitos e muitos têm passado por uma luta, por muita dificuldade. E dizem assim mesmo, mas Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Examina-te a ti mesmo. E vê aonde foi que tu caiu. E te levanta, porque Deus te quer de pé. Ele não quer você lá fora glorificando o mundo. Ele não quer você lá fora somente glorificando a sua casa. Porque você tem uma casa bonita, porque você tem um carro. Mas sabe por que você tem? Porque foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Então vamos apresentar para Deus e vamos fazer a obra dele. E quanto mais você trabalhar, mais você recebe. O porteiro da igreja não ganha? Ganha, porque o patrão é Jesus. Ele não dá o dinheiro na sua mão, mas Ele dá o meio de você receber. Aleluia! Então, quando nós olhamos aqui, em
Glória a Deus. Em Mateus 25, versículo 31, na mesma página, diz assim mesmo: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos, anjos com ele se assentará no trono da sua glória. Quando Jesus vier, porque quando Jesus vier, ele vem, não vem mais como advogado, ele já vem como ele já vem como juiz, ele já vem julgar você. É quando você vai correr e vai dizer: Senhor, eu também trabalhei para ti. Mas como foi que você trabalhou? Você vivia só em casa dormindo? Como foi que você trabalhou para mim se você se recusava de as minhas reuniões? Como é que você trabalhou para mim se você faltava no ciclo de oração? E como é que você trabalhou para mim se quando eu marcado na reunião, pela manhã você não aparecia? Para bom dia, meu Espírito Santo. São poucos que aparecem aqui e o Senhor não está se agradando disso. Porque a obra é do Senhor, a obra não é sua. Então se disponha, assim como o Senhor te dá com alegria, também abre o teu coração e dá com alegria para Ele. Você não pode dizer: não, esse é o dízimo do dia, fazendo a obra do Senhor, porque naquele dia Ele vem te buscar. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos e anjos com Ele estarão sentados no trono da sua glória. Aleluia! Aí Ele vai aparecer no céu, vai aparecer os anjos, aí você vai se alegrar. Mas quando você vai correr com Ele: não te conheço. Vamos lá para o 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. Ali nós estamos vendo que naquele instante todas as nações vão ver. Tem pessoas que dizem, pregador por aí está dizendo: mas agora tem a internet, a gente vai ver pela internet. Mas a Bíblia não está dizendo que a gente vai ver pela internet. A gente vai ver o aparecimento de Jesus pela internet. Não diz. Não está dizendo que vai aparecer na televisão. Então não se iluda de ficar na televisão esperando a vida de Jesus que você vai ficar. Não se iluda. Ficar dentro de casa esperando a vida de Jesus que você vai ficar. Porque aqui diz que aparecerão em todas as nações, vai ser em todo que é lugar. Ele vai aparecer. E ele vai fazer o quê? Ele vai separar os bodes das ovelhas. Quais são os bodes? É aqueles que não quiseram saber de Jesus. É aqueles que estavam brincando de ser crente. É aqueles que estavam na igreja, mas estavam falando mal dos outros. Esse é o bode. É aquele que vai para a igreja para ver se ainda está bem vestido, se está mal vestida, se está com bolsa. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós vamos buscar a presença do Senhor, nós procuramos buscar a nossa melhor roupa, vermelha como seja, mas é a melhor de todas. Eu me lembro que eu só tinha um vestido vermelho. Eu já era conhecida por a dama vermelho na igreja, porque eu não tinha outro. Mas depois o Senhor pensou e me deu outro. E as pessoas olhavam e diziam assim: só tem esse vestido, só esse vestido. Mas eu ia para a igreja. Eu dizia assim: eu não deixava de não ir porque eu não tinha roupa. Eu ia, com chinelinho no pé, mas eu ia, porque parece que os tempos naquele tempo era mais difícil para mim. Então lá no 3 diz assim mesmo: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Olha só, Deus vai dividir, vai colocar aqueles, as ovelhas na direita e o bode vai ficar na esquerda. Por que Deus colocou as ovelhas? Porque a ovelha é obediente, a ovelha é mansa, a ovelha é calma, a ovelha é amorosa, a ovelha chora. Você sabia que a ovelha chora? Ela chora. Porque no dia que eu fui matar meu carneiro, ele chorou. Então a ovelha chora. E o bode só quer estar chifrada, só quer pular, só quer atacar, só quer pegar as jovens que estão entrando na igreja, bode, só quer pegar como é que se diz? Também, viu? É só o que o bode quer fazer na igreja, quer bagunçar com a igreja. Entra para bagunçar com a igreja. Mas as ovelhas não, ela chega mansinha, ela se senta e ela vai ouvir a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. presença do Senhor. O bode não quer nem prestar atenção no que o pastor está falando.
falando, então quando sai daqui assim mesmo, esse pastor não falou nada, eu não gostei da pregação dele, mas o problema não está no pastor, o problema está em você, que você não se deleitou para ouvir o Senhor falar com você. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia! E aí, Deus vai separar os bodes e vai separar as ovelhas. Já pensou a tristeza? Vocês já ouviram, já leram ali onde estão aquelas mulheres, aquelas jovens das lâmpadas, que as outras que estavam preparadas, as suas lâmpadas estavam acesas, as outras 5 estavam apagadas, eram 10 jovens. E ali, as que estavam com as lâmpadas acesas, elas já estavam ali esperando a vinda de Jesus. Estavam preparadas e não deixou faltar o azeite na sua lamparina. As outras não se deitaram, foram se aquietar, foram dormir. Quando ouviram a voz do mestre, havia o mestre. Aquelas correram, suas lâmpadas estavam apagadas, porque não ficaram vigiando. Hoje nós temos que viver em vigilância, porque nós sabemos que Jesus está voltando. Quando nós olhamos para essas guerras, quando nós olhamos para o que está acontecendo, ontem eu vi na televisão crianças morrendo de fome, lugares, países que não tem nem alimentação. Isso é uma tristeza. Aqui nós somos bem-aventurados, mas nós temos que estar em oração, porque do jeito que está indo esta confusão de presidentes, podemos ser afetados. Podemos ter uma guerra mundial. E aí, se quem não estiver preparado, temos que estar preparado. Preparado espiritualmente, preparado com a palavra, preparado com o nosso corpo físico para passar por tudo isso. Porque naquele dia, Jesus virá buscar a sua igreja. E eu espero que nós não estejamos aqui, né? Para passarmos por essa tribulação. Glória a Deus. Aleluia. E então, o 34, então dirá o rei, os que tiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que tiverem à sua direita, aleluia. E lá no versículo que nós lemos, diz assim mesmo, então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aleluia! Vocês entenderam? As ovelhas vai com o Pai para o céu, que tudo está preparado desde a fundação do mundo. Vai comigo. Mas o que está, que é os bodes, estão afastados, vai arder no fogo do inferno. Mas só que Deus, Ele não quer isso para nós. Ele quer que nós venhamos se consertar. Fazermos uma nova aliança com o nosso Deus. E fazer tudo direitinho, sem desobediência. Porque nós estamos muito desobedientes, viu? Não estou falando vocês porque a palavra corta para lá e corta para cá, está falando comigo também. Então nós temos que obedecer e estarmos preparados, porque não se sabe o dia nem a hora que o Senhor vem buscar a sua igreja. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?